Olá galera, bem-vindo ao meu canal novamente. Vim falar aqui sobre o 20th Century Boys, esse mangá aqui espetacular, né? Já embrulhei essa primeira edição aqui que foi o que eu comprei para testar, né? E acabei gostando muito, né, do 20th Century Boys, que é do autor, né? Esse autor aqui, Naoki Urasawa. Galera, esse mangá aqui, eu acho que dos mangás que eu comprei, desses novos que eu comprei, eu acho que esse aqui, cara, penso que é o melhor que eu melhor que eu li, tá? E ainda estou lendo, né, claro, né? Eu tô na segunda edição, como vocês podem ver aqui. Não terminei ainda, tô no finalzinho, né? Tô no final dele. E, olha, ele vem com essas capas aqui, né? Ele por dentro ele é meu peladão, né? Assim, né? Não tem muita coisa. Aí vem com essa capinha aqui. Eu esqueci como é que fala, não sei se é contracapa. Mas ele é bem simples, né, cara? Acho legal que essa capa deles aqui, dessa edição da Panini, essa edição da Panini é bem simples, né? Oh meu Deus, deixa eu mostrar aqui direito aqui. Ó. É só a cara, né? O rosto do personagem, né? É só a cara, o rosto do personagem já era. Então, pessoal, falando aqui, bom, não sei quem não conhece ainda do 20th Century Boys, né? Acho que a maioria conhece, ainda mais quem for os fãs aí dos mangás, né? Mas o que que acontece? Quem não conhece, tô fazendo essa análise aqui, vou tentar ser o mais breve possível. Bom, essa história aqui, sem dar muito spoiler, fazendo um pouco assim um overview, né, até onde eu parei, né, na leitura. Bom, é o seguinte, primeiro que esse Naoki, se você for procurar aí sobre o autor, ele já é consagrado, né? Alguns consideram até um gênio. E assim, eu já virei fã desse cara, já vou atrás de mais histórias que ele fez, de outros mangás que ele fez, se ele tiver. Eu sei que ele tem, na verdade, né? E vou atrás deles porque eu gostei muito da forma que esse cara conta história, tá? Da forma que ele escreve, dos personagens que ele cria, da velocidade que ele coloca nas histórias. Só para vocês terem uma ideia, tem algumas histórias, alguns mangás, né? E gibis, até ocidentais e tal, que eles partem do princípio de fazer os personagens e tal, aí, mas eles sempre botam uma questãozinha, algum mistério já ali próximo do início, né? Ali no início, próximo do início, mas no início mesmo da história, para ela servir de norte, né? Digamos assim, servir como um norte para toda a história se desenvolver ao redor dela, né? Beleza. E com isso, se esse ponto esse início, esse segredo for interessante, for legal, você vai lendo, né? Lógico, tem as histórias têm que ter outras características que que façam você ficar ali lendo, né? Te segurem ali, mas ele serve como ponto principal para atiçar sua curiosidade para você ir lendo, né? E algumas histórias têm esse ponto aí, né? Esse norte bem feito, esse segredo, esse mistério bem feito, e você vai indo lendo. Só que ao redor, às vezes deixa a desejar, tipo, personagens não são tão bons, personagens não são tão bons. O que mais? Os diálogos, o pessoal são muito chato com o diálogo. Eu fico entediado quando eu vejo muito diálogo genérico, clichê, sabe? Aquela coisa de aquele papinho furado. E, e isso faz com que você às vezes desista ou leia o gibi meu sem muita vontade, né? Já esse autor aqui, que ele é espetacular mesmo, eu já preciso... Só nesse mangá aqui já deu pra ver, só nessas duas primeiras edições aqui no meu ponto de vista. É excelente. Primeiro que a cada página, eu até vi uma pessoa falando uma vez no YouTube que isso é uma das características do mangá, né? Que os japoneses, né? Eles tentam focar muito na experiência ali, né? Do momento. No mangá não é diferente, então eles tentam fazer de uma forma que já ali no início do mangá,
cada folha ali, a cada diálogo seja uma experiência bacana, única, né? Seja legal de ler, né? E eu percebo que isso, eu li até alguns outros mangás, eu não vi muito isso, tá? Eu achei bem parecido com os gibis mesmo, esses gibis ocidentais e tal, americanos e tal, europeus também, né, que eu gosto muito, os italianos. Mas nesse aqui, eu entendi, aí eu consegui identificar essa questão de você ter uma experiência bacana a cada folha que passa, a cada folha ali, a cada coisa, cada página ali, você de fato tem uma experiência bacana. E eu não sei o porquê, eu acho que isso é difícil fazer, o cara tem que ser muito bom, o cara tem que fazer diálogos legais, tem que fazer personagens muito interessantes, e tem que saber contar a história, né, galera? É isso, eu acho que ele sabe muito bem. Por que que eu digo isso? Por que que eu senti isso? Porque de fato, se eu abrir aqui a página que onde eu parei, e se eu ler 2 páginas hoje, sei lá, eu tô muito ansioso, tô a fim de fazer uma outra coisa, mas parei para descansar aqui. Essas 2 páginas, de fato, aqui, a história aqui, você vai gostar. Você pode parar a qualquer momento, ler, que vai ser uma coisa dessa, não vai parecer um, não vai parecer que você está perdendo tempo, sabe? Esse que acontece em alguns outros quadrinhos, você tem que ler, você só se satisfaz se você ler mais páginas, sei lá, umas 10 páginas para pegar o contexto, para entender. Não, cada página, ela é fácil de entender, acho que é isso, é fácil de você voltar, você sair dela e voltar e pegar, entender o contexto. Entender o contexto e entender o que está acontecendo. Além dos diálogos e os personagens serem muito bons. Então, esse 20th Century Boys, eu acho que nem é um... Eu já andei pesquisando, tá, pessoal? Eu acho que nem é o considerado o melhor mangá desse autor, tá? Mas ele é excelente. Então, falando um pouco agora falando sobre a história, falando um pouco sobre a história. Bom, comprei esse volume 1 aqui, né, pra ler, né? Curioso, né, pra entender, né? Esse aqui é 20º, né? 20º, eu não sei nem como é que fala esse aqui. Século, eu não sei, eu queria traduzir esse aqui, não sei nem como é que traduz esse aqui, né? Mas enfim, 20th Century Boys, né? Bom, comprei, eu fiquei pensando, o que é isso, né? Quem são esses 20, esses 20, né? Garotos, né? Do século, né? Fiquei curioso, beleza, comprei, fui lendo. Então assim, dando um overview sem contar muito spoiler, sem falar muitos spoilers, né? Na verdade eu vou falar nenhum, né? Só vou dar uma sinopse, né? O que que rola, galera? E falar um pouco de como é o estilo, de como rola o estilo. No primeiro momento ele parece só uma aventura assim, bem sessão da tarde, né? Só uma aventura, não é bem a expressão que eu quero dizer, é uma aventura, tipo sessão da tarde, com muito mistério, muito suspense aqui, não, suspense é um pouco, mas tem muitos mistérios, e ele tem uma pegada bem sessão da tarde. Por que que eu digo isso? Porque ele não tem uma violência, assim, violência, não tem essas coisas assim, meio exageradas, assim, pesadas, sabe, assim. E outra coisa é que tem uma questão também esse ali, se não me engano, é o Kenji. O Kenji, ele tem ele é o personagem, esse aqui é o personagem principal mesmo, tá? Essa capa é bem simplona, né, galera? Eu achei meio... Eu acho que talvez poderia ser melhor, mas é bom que é um diferencial, né? É um estilo. O Kenji sempre tem não é nem o Kenji, o próprio autor, ele sempre põe uns flashbacks, né? De quando eles eram... de quando ele era criança. E só pra dar uma visão geral, o que que rola? Tá tendo alguma coisa aí no mundo, né? Principalmente lá no Japão, lá onde ele... Eu não esqueci a cidade dele, mas lá onde ele se encontra já tá tendo algumas coisas estranhas assim, e que envolve alguma seita aparentemente, seita ou máfia, me parece algo bem grande, né? Mas assim, inicialmente, rola isso, então tem vários mistérios, amigos, tem histórias de tipo, é, alguns segredos, alguns mistérios que não ficaram esclarecidos pro próprio Kenji com relação à família dele, com relação à irmã dele. E eu digo que é Sessão da Tarde porque ele começa assim,
uma coisa mais familiar, aí vai se estendendo, vai tendo os mistérios e vai conhecendo outros personagens e tal. E, e como eu falei, cada página é muito bem feita, os diálogos, os personagens são interessantes. E isso que é interessante, o personagem ele não tem muito assim, ele não tem nada demais, mas a forma que o Naoki, né, acho que é assim que fala, conta, né, e detalha, né, e vai aprofundando esses personagens, é que faz uma diferença incrível, assim. Eles são, cara, eles são muito interessantes, assim, cada um, né. Tem um humor muito bem feito, é muito bem humorado, bem, assim, você não vai ficar rindo, mas é um humor que vai deixando as coisas mais leves, assim, sabe? Eu não fiquei rindo, não fiquei gargalhando, mas são coisas sutis, assim, que deixa a situação ali mais leve, né? Mas vai andando. Então, a aventura é uma sessão da tarde mesmo, você vai lendo, você vai gostando. Então, na verdade, envolve uma seita mesmo, não é dando muito spoiler, mas o Kenji tem muito a ver com isso. São coisas da infância dele, tem uma série de... e isso vai... Tem uns amigos dele, né, que estão envolvidos também, estão envolvidos, né, com essa situação. E mais do que isso, já na segunda edição aqui, deixa eu abrir um pouco aqui para vocês conseguirem ver. Ó, deixa eu ver aqui. O traço do Naoki é bem fera também, né? O traço dele é bem fera também. É bem diferente, né? Bem estiloso, né? O traço dele. É único, né? Vamos dizer assim, é único. Além de ser bonito, é único. Ele desenha muito bem. Ele enquadra, né? Ele faz ali o roteiro ali, o enquadramento dos... Eu esqueci o nome dos quadradinhos, né? Muito bem também. E o que rola? Já na segunda edição, eu percebo ali, fazendo um pouco um overview das duas edições, né? Então assim, outra coisa, você termina querendo saber mais, tá, pessoal? Quando você termina de ler o primeiro, ele faz um suspense assim, um gancho incrível para você querer ler a segunda, o volume 2, né, que a Panini lançou do 20th Century Boys. É incrível, os personagens são incríveis, já cansei de falar, repetir isso aí. Aí já na segunda edição, eu já percebo que ele começa também meio sessão da tarde assim, mas ele vai ficando mais sério, tá? Ele vai ter uma pegada mais séria, vai envolvendo as coisas, a situação que era mais localizada ali, entre a família do Kenji, os amigos ali próximos, da vizinhança ali, uma coisa que era mais localizada se expande significativamente, né? Lógico que isso é de propósito, isso é para mostrar a grandiosidade da situação ali, né? Que envolve todo o mistério lá, a seita e tal. E fica mais sério, né? Começa a abordar alguns assuntos, assuntos assim, mais sérios e tal. E eu fiquei pensando assim, cara, quem é esse cara aqui? Porque esse cara, você não vê ele na primeira edição, tá? No volume 1. Primeira edição, falar volume é melhor, né? No volume 1. Você não vê ele lá, né? Esse aqui, se eu não me engano, é Shogun. Eu sou ruim de lembrar, tá, pessoal? Sou ruim de lembrar nomes. Sou bem ruim. Esse é o Shogun. E assim, eu fiquei pensando, pô, quem é esse cara aqui? Não lembro dele. Será que ele é do mal, né? Cara, ele é um personagem espetacular. Já o Kenji, que já é mais, vamos dizer assim, mais... É um cara mais... Ele tem uma pegada mais de humor, né? O Kenji, assim, inicialmente, tá, pessoal? Ele vai mudar um pouco também. No volume 2, o negócio já fica mais sério, até com ele. Mas o Kenji é um cara mais... Ele é mais... mais leve, assim, eu ia falar... como é que eu posso dizer? Ele é um cara mais bem-humorado, é um cara mais tranquilo. Bem tranquilo, assim, trabalha lá com a mãe dele, né, na loja lá. Cuida da irmãzinha dele. Ele tem um tom de humor muito bacana, né? Tem outra palavra que me fugiu aqui agora, mas ele é meio destrabalhado, assim. Eu esqueci a palavra, tem outra palavra, que é aquele cara que é meio desastrado, essa palavra. Ele é meio desastrado e tal. Já o Shogun ali, que é esse que tá na segunda capa aqui, que ele toma conta aqui, a partir da segunda, do meio ali do mangá. Fiquei pensando, quem é esse cara? Assim, no primeiro momento, pessoal, ele parece muito aquele...
perfil, aquele estereótipo já bem manjado dos mangás de animes, né? Animes, não sei como é. Daquele cara fechadão e tal, né? Lembra muito o Sasuke lá, né? Só que, aí eu falei, putz, acho chato, tá, pessoal, esse perfil, esse jeitão. Sei que funciona, a maioria das vezes funciona, por isso que sempre eles estão usando, né, esse estilo, né, do cara marrento, fechado, poucas palavras. Mas vai se passando, é bem feito também, cara. É muito bem feito esse personagem. Vai se passando, você já vai criando uma empatia pelo cara. Você vai gostando dele. É um outro personagem também excepcional. Já diferente do Kenji, nesse momento aqui da história, as coisas já estão mais críticas, né? A parada ficou mais séria. O clima ele muda um pouco, tá? Tem ainda um lado do humor e tal, mas fica mais pesado. E o Shogun, ele é brabo demais. O cara, ele é muito mais badass, assim, sabe? Badass. Cai na porrada, é bom de porrada. Ele tem uma história bem dramática, assim, né? E ele é um dos amigos do... já é um spoiler danado, né? Não era pra eu falar isso aqui, mas enfim. Eu imagino até que a maioria das capas devem seguir nessa linha de raciocínio, né? A maioria são amigos do Kenji. Mas enfim, não vou falar muito porque eu já vou começar a dar spoiler. A coisa fica muito maior, né? Começa a ir para outros lugares, né? Para outras partes do planeta, né? Para outros países, né? E a história do Shogun é excelente. E assim, já tô terminando e já vou pegar o terceiro volume, galera. Eu recomendo demais esse mangá aí. Eu acho que eu dou uma nota, eu gosto de dar notas, né? Eu gosto de dar nota pros gibis e mangás. Eu acho que eu dou uma nota 9 pra esse bicho, sabe? Uma nota 9. Me prendeu, gostei, eu vou querer ler e terminar essa história, né? Inclusive, ele é tão bom, galera, que eu já tô de olho em outras obras do Naoki, né? Quem tiver aí, inclusive, quem quiser dar uma sugestão aí de leitura, né? Eu vou ficar muito feliz em saber, porque, cara, eu já tô de olho no Billy Bat. Billy Bat, se eu não me engano, é dele, né? O Pluto também é dele, se eu não me engano, correto? Tem um Monster também. Eu só acho que aquela edição do Monster é bem feia, tá? Por isso que eu não peguei ainda. Eu sou meio chato com essas coisas também, tá, pessoal? Com a edição. E não é porque precisa ser de capa dura, não, mas precisa ser acho que tem que ser um negocinho bacana. Acho muito feio, mas às vezes é o climão, né, do próprio mangá. Mas eu tô pensando em pegar o Pluto Billy... Tô em dúvida, hein? Mas eu virei fã desse autor, galera. Virei fã desse cara. Cara, só penso nesse autor, assim. Eu fico pensando como é que esse cara pode ser assim, ter esse dom, né, cara? Esses mangakas, né? Excelente. Então, assim, nota 9 para esse mangá. Eu só não dou 10 porque eu acho que o 10 é para aquela história, aquele gibi, que ele te deixa realmente eufórico, assim, a ponto de, sei lá, de tomar suas noites, assim, pensando naquilo e tal. É algo que muda a sua visão, assim, não muda só a visão de mundo, mas causa um impacto, assim, um impacto incrível, assim, né? E além de ser bom em outros elementos, história, traço, roteiro, essas coisas assim, ser excelente. Não tem que ser excelente mesmo e ter essa... Esse aqui, cara, em tudo, ó, em desenho. A edição eu não esqueci de falar a edição. Tem alguns momentos aqui, galera, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tem alguns momentos aqui que ele põe o caramba. Ó, que ele deixa colorido. Eu acho legal essa brincadeira que eles fazem, assim, de deixar algumas páginas coloridas, né? Acho bem legal mesmo. Então é isso, assim, virei fã desse autor, vou comprar os próximos. Tava louco pra falar sobre esse mangá aqui. Inclusive acho que deixei coisas, tô esquecendo de falar já algumas outras coisas sobre esse mangá. Mas eu gostei bastante, não preciso nem falar, né? Recomendo muito, nota 9. E é isso, né? Obrigado por assistir, pessoal, que puder curtir, compartilhar e se inscrever, eu agradeço. E até a próxima.